Assunto que a gente trata também, que interessa todo mundo, principalmente quem mora aqui no norte do país, é a revitalização da BR-319, que deve ganhar mais um desdobramento. Dessa vez, uma audiência pública deve ser realizada para falar sobre a conclusão dessa rodovia. Que rodovia empatada, né? E que não consegue se desenrolar. Esses nós estão muito fortes. E durante essa audiência pública, que audiência é essa? O que ela promete diferente das tantas outras audiências e projetos e promessas que já aconteceram? A gente já ouviu muita conversa, né? Muita coisa em relação à BR-319 e ela não anda, né? De fato, essa é a grande realidade. Não né? anda mesmo, né? Literalmente, né? Nesse ponto. Mas dessa vez um requerimento, foi um requerimento apresentado pelo deputado Sidney Leite, aqui do Amazonas, que foi subscrito pelo deputado Zé Ricardo, também aqui do Amazonas, para fazer uma convocação, para chamar representantes do Ministério da Infraestrutura e do Ministério do Meio Ambiente, também do DENIT, né, do Departamento Nacional, e do IBAMA, aí MPF também, Ministério Público Federal, todos esses agentes envolvidos nessa discussão sobre a viabilidade ou não da BR. É quase como uma cariação, né? Vai ficar cada um ali na sua tela, no seu canto, falando, defendendo seu posicionamento. A gente já vem falando sobre esse tema aqui há um tempinho, né, Manuel, Adriane, falando sobre essa necessidade de união das forças, né, para a gente tentar chegar num consenso. Acho que a necessidade da BR é algo incontestável para esse momento, a gente viu de perto. Essa pandemia deixou claro isso, Exato, né? A gente aprendeu da pior forma, né? Foi a pior maneira de ver o quanto ela era necessária, falando somente da questão do oxigênio, o tempo que demorou para chegar aqui e o tanto de vidas, né, que se perderam em relação a isso. A gente está falando agora, estava falando de produção, de alface, de tudo mais, escoamento de produção também, tanto de lá para cá quanto daqui para os outros estados. É uma necessidade produtiva também, econômica, de quem trabalha com a produção rural aqui no Amazonas. Então é preciso chegarem a desatarem esses nós de fato, né? E é isso que está sendo proposto ali nessa reunião da comissão. Dante, essa participação, pelo que eu entendi, vamos botar aí IBAMA, DENIT, Ministério Público Federal e demais órgãos de controle dessa área de frente um com o outro. Quase uma cariação, né? Essa participação é voluntária ou eles serão convocados a participar dessa audiência pública? Eles são convocados. O requerimento foi aprovado já na comissão, né? Então eles vão ser convocados agora. Claro, pode ser o ministro, pode ser um representante do ministério, não necessariamente. Não é para uma figura específica, é para esses órgãos estarem lá e fazerem sua parte e apresentarem os seus posicionamentos em relação a esses pontos, para que a coisa de fato caminhe, né? A gente tem visto pequenos avanços, mas em trechos que já eram alvos de pequenas ações anteriormente, mas agora a gente está vendo um avanço um pouquinho maior no começo e no fim. E o grande gargalo aí é esse trecho do meio, que é a maior parte da rodovia, e é isso. E é isso que a gente precisa para ela ser viável, né? Não adianta você chegar num ponto e não poder ir além, né? E ficar todo mundo assim, olhando para um vazio que não leva a lugar nenhum, uma degradação absurda ambiental já feita, né? A gente só precisa encontrar esses melhores caminhos, a maneira para que seja viável sem destruir o que tem por lá ainda. Certamente a gente tem atores públicos aí que são capazes de fazer isso, né? Órgãos técnicos envolvidos nessa discussão é sempre muito importante, porque apesar das decisões serem políticas, o embasamento técnico ele é fundamental, né, para que a gente tenha esse avanço. E agora eu espero sinceramente que com todos eles reunidos, sem parecer que está cada um jogando pedra de um lado, outro jogando pedra do outro, a gente consiga chegar em algo factível, algo possível, né, para essa questão tão importante para o desenvolvimento da Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro, quando esteve aqui no Amazonas, na semana passada, ele conversou aqui com a nossa equipe de reportagem, o Siqueira Júnior entrevistou ele, disse que vai sair. Ele disse que não sabia dizer quando, que tem os intempéries de chuva, entre outras coisas, mas que a BR vai sair. Precisa muito desse interesse político de que saia, porque, para você que está acompanhando a gente de fora do Amazonas, essa estrada, essa rodovia, ela já existe. Não vai abrir uma mata para fazer uma estrada nova. É uma estrada que já existiu, inclusive houve um tráfego intenso naquela região. Depois disso, ela foi sendo destruída por vários interesses aí, que são bem claros. E até hoje ela continua sem nenhum desenrolar.
a gente ter a estrada, só que ela não está pavimentada. E aí, com vazante de rio, aí vem a hora que vem chuva, uma hora é poeira, outra hora é alagação, fica impossível transitar de forma digna nessa rodovia. Então é algo que não vai abrir uma mata, abrir a floresta para fazer o percurso ali, é só o asfaltamento dessa rodovia que já existe. E para quem não é dessa região, né, Adriane, é importante sempre a gente lembrar que a gente tem só 6 meses para fazer obra aqui desse tamanho, porque começa a chuva e a chuva não para e vai atrapalhar tudo. Você acaba enxugando o gelo ali na estrada, né, se não fizer as coisas no tempo que não está chovendo. Né? Então isso é muito... E demora tanto fazer esse processo de licitação que até o dinheiro previsto, ele acaba não sendo mais o suficiente para fazer, porque hoje você tem um buraco, passam 6 meses chovendo, você tem uma cratera. Vai piorando depois. Então, o buraco não fica esperando ali o DENIT junto com o IBAMA se resolverem. Ele vai cedendo, vai tomando conta da estrada. A força da natureza não tem essa burocracia. Né? Nos últimos anos, o principal gargalo para a construção dessa rodovia é justamente a questão ambiental. Se a gente pegar, por exemplo, Dante e Adriano, o desmatamento da floresta, por exemplo, que é uma grande preocupação, se você tira a árvore, você acaba com a fauna daquela região, enfim, o impacto é muito grande. Dante, eu já acompanhei de perto o desmatamento, a extração de madeira, e a maioria dela não é feita em locais com estradas pavimentadas, com asfalto não. Os madeireiros entram, criam, constroem ramais, utilizam máquinas com capacidade para retirar madeira. Não é uma rodovia que vai aumentar ou reduzir o desmatamento na nossa região, é a fiscalização. E quanto mais escondido, mais fácil para que essa atividade legal aconteça, né? Exatamente. A gente até comentou num outro momento que havia um projeto, né, um planejamento de se criarem dutos para que a fauna, as pessoas, os animais ali daquela região passassem com segurança, ali, evitassem aquela coisa de atravessar a rodovia de fato e serem atropelados, enfim. Tem os caminhos, as coisas têm andado nesse campo do projeto, da conversa, né? Agora, torcer para que isso avance de fato. A Adriane citou o contexto histórico da estrada, tem só um detalhe interessante no requerimento, é que a fonte usada pelo deputado Sidney Leite para fazer esse resgate histórico da estrada foi o Wikipedia, né? Dá para buscar ali o DENIT, acho que tem uns detalhes um pouco mais, né, um pouco mais amplos, né? Até aprofundados. na história recente, né? Nós tivemos oxigênio transitando nessa rodovia a 5 km por hora na maior parte do percurso. De repente, essa é uma informação relevante no momento em que muita gente morria aqui precisando de oxigênio e uma estrada subutilizada aí por todos nós, né? Muito obrigada, Dante.